Olá, amigos e amigas espíritas ouvintes, sejam todos bem-vindos. Então, esse é o nosso programa número 7 e nós vamos dar continuidade ao livro. Acabamos a parte da introdução e nós vamos lá para a página 15, onde ele vai falar sobre orientações ao grupo mediúnico. Então, vamos fazer a nossa prece inicial e depois damos sequência ao nosso estudo. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos, te agradecemos pela vida, por esta oportunidade através da reencarnação, agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua soberana justiça. Te agradecemos também por Jesus, pelos irmãos superiores, e lhe rogamos da assistência, do amparo, do amor a todos os ouvintes e a todos esses irmãos que estejam ligados a nós. Obrigado por tudo, por tanto e por todos. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor. Então nós vamos começar com uma leitura do primeiro parágrafo do Orientações ao Grupo Mediúnico. Então vamos pedir para o Michael fazer a leitura. Vamos lá. Aqui o livro traz: ao nos esclarecermos, temos oportunidade de auxiliar aqueles mais necessitados de ajuda, de esclarecimento, de compreensão, de caridade. Podemos levar lenitivo aos que sofrem, aos que se fixaram no ódio e na ignorância, e aos irmãos aos quais estes se ligam, apresentando-lhes perspectivas de um futuro muito diferente do sofrimento vivido até então, se decidirem se libertar dessa situação e buscarem sua própria evolução, e mostrar-lhes também o agravamento das penas se decidirem persistir no erro. Muitos irmãos desencarnados, tanto quanto encarnados, estão à espera de ajuda através dos grupos de trabalho mediúnicos, mas quão poucos se dispõem a este trabalho. Pequeninas questões pendentes, pequeninas mágoas ou ressentimentos entre os componentes do grupo apresentam grandes obstáculos para o bom desenvolvimento dos trabalhos, principalmente quando se exorta o amor e o perdão entre os irmãos. E como apregoar uma coisa que não praticamos, precisamos primeiro corrigir a nós mesmos, purificando nossos corações, para então nos colocarmos aptos ao trabalho e sermos exemplos aos irmãos que permanecem na ignorância, para que também despertem e comunguem do amor do Pai. A primeira caridade a ser feita deve ser para com nós mesmos. É a reforma íntima gradativa, pois não há outra forma de testemunhar que aquilo que orientamos está embasado na verdade e que traz resultados positivos. Não podemos exigir que outro faça aquilo que ainda não praticamos. Não podemos receitar ao outro o remédio que nós mesmos nos recusamos tomar. Então, como o próprio... não é um capítulo, mas como o próprio tema já diz, orientações ao grupo mediúnico, ele vem colocar algumas necessidades, poderíamos dizer assim, algumas necessidades que um grupo mediúnico precisa colocar como critérios para que possa se montar um grupo mediúnico. Mais para frente, nesse mesmo tema, ele vai buscar quais são os propósitos para se formar um grupo mediúnico. Ele sempre deve ser elevado, sempre baseado nos ensinamentos do Cristo, buscando o quê? Como ele coloca aqui em primeiro lugar, a pergunta que nós poderíamos fazer assim, porque ele fala de levar lenitivo, mas quem recebe em primeiro lugar? Para quem que é a grande oportunidade quando se coloca à disposição desse tipo de trabalho? Então, somos nós que recebemos, somos nós
que somos os mais necessitados. Necessitados também a vir a reparar esses nossos débitos. Porque quando temos a oportunidade de trabalhar com irmãos em espírito, que muitos chamam de trabalho de desobsessão, né? Ou atendimento fraterno, que seja o nome, mas é de poder, o que na verdade? Compartilhar com o irmão aquilo que você tem compreendido do Evangelho, né? Dos ensinamentos do Cristo. Então, aonde que mais nós teríamos uma oportunidade de nos darmos do auto-perdão e também da reharmonização? Não há como sair hoje, né, para as pessoas diretamente, frente a frente, e dizer assim, me perdoa. Né? Lembra daquilo que eu fiz contigo lá atrás? Né? Lembra quando eu te feri? Né? A gente ia casar, mas eu fugi do casamento. Né? Não tem como, a pessoa vão nos interpretar como loucos. Né? Mesmo nós sabendo dessa realidade, nem todos trazem esse entendimento. Então, pelos trabalhos mediúnicos, é uma grande oportunidade. Imagina quantas experiências nós teríamos que ter para encontrar pessoalmente esses espíritos. E em trabalhos mediúnicos, a gente sabe que, mesmo que apresentado um espírito, mesmo que ali a gente conversa através de um outro médium pela incorporação com muitos outros são atendidos ao mesmo tempo, né? Sempre sob o amparo, né, dos nossos irmãos superiores. E a Miriam também ela separou um ou dois trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, onde também cabe certinho nessas orientações ao grupo mediúnico. Um desses trechos a gente vai encontrar nas Instruções dos Espíritos, né, no capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, no item 14 das Instruções dos Espíritos, dar-se-á aquele que tem. É um trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25, onde Jesus faz um alerta, né, uma orientação aos apóstolos. Prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servirdes para com os outros, e vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem, e para aquele que não tem, lhe se tirará mesmo o que tem. Então Jesus ali, o que nós podemos entender? Jesus chamou os apóstolos, não só os apóstolos, ele chamou a muitos, e ele compartilhou com esses irmãos do seu entendimento, deixou para nós, então, o Evangelho. Ele preparou esses irmãos para que, então, por sua vez, dessem continuidade à propagação do Evangelho. Então, ele deixou o alimento de vida eterna e se encarregou, então, os apóstolos, que seriam os médiuns, para que, então, saíssem e compartilhassem desse alimento. Então, esse também é o convite, né? É o entendimento de que, se nós quisermos fazer também a nossa parte, né? Essa necessidade que todos nós temos de ajudar as pessoas, de fazer o bem, mas o bem maior que nós precisamos fazer primeiro é nos conhecer. Jesus não chamou os apóstolos e já mandou os apóstolos irem pregar, fazer milagres sem antes tê-los doutrinado, tê-los orientado, ter dado do exemplo. Então ele convida ao entendimento e à comprovação. E com isso, então, movido desse propósito, né, porque são palavras que a gente não consegue descrever, mas quando a gente estuda, a gente compreende, a gente coloca em prática, a gente comprova e a gente se sente aliviado, consolado, animado diante das nossas provas,
a gente se sente também levado a querer compartilhar. Então, é esse conhecimento que nós precisamos ter. Nós precisamos ter para nós, para então poder saber como orientar, o que orientar. Então, é o primeiro trecho do Evangelho, né? Do Evangelho não, desculpa, das orientações ao grupo mediúnico, desse conhecimento que quando a gente, ao nos esclarecermos, a gente tem a oportunidade de poder auxiliar mais. Quando a gente aprende a ler, a escrever, nós podemos compartilhar esse conhecimento com aquele que ainda não sabe ler e escrever. E assim por diante. E quanto mais a gente se devotar em querer compreender, e quanto mais a gente compartilhar desse conhecimento, mais nós vamos poder receber. É isso que Jesus fala. Então, numa sala de aula, quem mais aprende? É o que ensina, é o professor. Né? Então, assim, também nós, à medida que nós compartilhamos, nós recebemos intuições, nós somos amparados no bem. Então, vai conforme o nosso propósito. Agora, se nós buscamos, mas nós não compartilhamos, né? Então de que serve receber mais se não temos o propósito de compartilhar? É a mesma coisa, o alimento que é colocado no prato. A gente não vai colocar mais comida no prato se a gente não estiver comendo, porque é uma comida que vai ser desperdiçada. Então é ali que Jesus fala que quanto mais então a gente tiver e a gente tiver imbuído desse propósito de trabalho, né, de compartilhar, nós estaremos sempre recebendo mais. E com relação também ao segundo tópico do Evangelho que me veio, porque aqui nós falamos, né, pequeninas questões pendentes, pequeninas mágoas, ressentimentos entre os componentes do grupo apresentam grandes obstáculos para o desenvolvimento dos trabalhos, né? Então, assim, todos nós temos as nossas fragilidades, todos nós ainda somos cheios de orgulho, egoísmo. Então, ali, nós estamos como que, se nós não somos componentes, por exemplo, do mesmo grupo familiar, mas viemos de famílias diferentes, estamos nos reunindo, nós precisamos então começar a criar essa harmonia, precisamos nos conhecer. Então, nós temos diferentes opiniões com relação a diversos assuntos, podemos ser afinizados ou não, então nós precisamos construir esse entendimento. Então, para que um grupo mediúnico ele possa, né, ele possa seguir coeso, nós precisamos buscar o entendimento também das coisas. Né? Precisamos buscar os fundamentos, né? Para que quando um comenta alguma coisa, o outro já possa estar também acompanhando. Né? Só que nós também trazemos outras divergências que nem sempre é do tempo presente, né? É do passado também. Então, esse momento da gente estar trabalhando junto dá a oportunidade, então, da gente também se harmonizar. Porque Jesus fala, num outro trecho do Evangelho, aí a gente vai para o capítulo 10, no item 7, do sacrifício mais agradável a Deus. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes de que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva ao pé do altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer a vossa dádiva. Então a gente vê ali uma orientação de Jesus com relação a não guardar mágoas, né, não guardar ressentimentos, para que então quando nós viemos, né, para um estudo mediúnico, para um trabalho mediúnico, que a gente faça esse esforço, né, essa nossa vigilância no nosso cotidiano, para a gente não trazer às vezes as questões de desarmonia do lar, do trabalho, nossas preocupações cotidianas. Então é o nosso esforço do desapego, né, da desmaterialização, é um esforço para a gente
sempre aproveitar o quanto antes de se reconciliar com um desafeto, porque esses sentimentos, essas conturbações que a gente traz, ela afeta a harmonia. Né? Como a gente vê assim que o psiquismo de um afeta o outro, entre encarnados e entre desencarnados. Então, para que o trabalho mediúnico então também corra contento, nós precisamos fazer, né, essa nossa parte. E o que também devemos lembrar e ter consciência de que, digamos assim, nós não vamos nos dedicar a trabalhos, não somente trabalhos mediúnicos, mas qualquer tipo de trabalho dentro de uma casa espírita esperando recompensas. Esse é um trabalho voluntário, na verdade nem vem ser certa a palavra voluntário, mas é um dever nosso. Né? É o maior mandamento: faça ao teu irmão o que desejas que te seja feito. Né? E Jesus ainda diz que reconciliai-vos com os teus irmãos enquanto estáis a caminho. Né? A caminho do quê? Né? Enquanto está lá na casa, então aproveita para te reharmonizar, porque quando nós estamos acolhidos nas colônias, lógico que tem um trabalho também a ser feito, mas não é igual estar na casa. Não é como voltar sendo filho, né, de um pai, onde que no passado nós temos tido grandes desafetos, né, ou temos até mesmo tirado a própria vida. Então, estar na carne é uma grande oportunidade que todos nós temos de fazer diferente daquilo que nós já temos feito no passado. Né? Jesus, né, todo o trabalho mediúnico, né, também está alinhado com o que Jesus disse, que é grande é a messe. Né? Grande é a messe, poucos são os trabalhadores. Então a gente tem que integrar o time de trabalhadores. Para quê? Para que a gente cumpra o nosso dever de evolução. Então a gente tem que se educar para evoluir também. Né? Esse é uma obrigação. Então a gente tem os passos, né, para evoluir, tem a mediunidade que nos dá a ferramenta para nos conhecer e conhecer o nosso próximo, que é o que está falando no maior mandamento. E Jesus já disse que a messe é grande, então há trabalho suficiente para que todos nós possamos evoluir através do trabalho mediúnico. E que é, em suma, uma obrigação para a nossa evolução. Então a gente busca para nós, né, a primeira linha ali do parágrafo diz, né, ao nos esclarecermos. Então já tem um passo anterior ao começo dos trabalhos, que é exatamente o processo de esclarecimento individual e do grupo, né, para andar coesamente, né, para que os trabalhos ocorram da melhor maneira possível, né, sempre em acordo com o que a gente tem falado aqui, sempre em acordo com o Evangelho, que aí sim a gente está seguindo o Mestre, né, quando ele fala também no Evangelho, vinde a mim. Então a gente segue o exemplo desse nosso irmão maior, Jesus Cristo. Jesus nos fala da mediunidade. Aquele que está em minha messe, a minha mão está sobre ele. Cabe a nós o dever de nos conhecer. Conhecer o exemplo de Jesus e praticar em tudo o que fazemos em nossa vida. Como espíritos, nós ainda vamos viver provas, sim. Aplicando o conhecimento, poderemos nos entreajudar entre encarnados e desencarnados. Então, esse é o propósito. Estar encarnado, mas abrindo o canal os sentimentos, o sexto, o sétimo, o oitavo, todos os sentidos, para que a gente possa aplicar mais. Não passar uma vida em vão. Nós não passamos uma encarnação de férias. Nós viemos com as ferramentas e trabalhos que são as faculdades mediúnicas. Então, é nosso dever, como filhos de Deus, que fomos criados para evoluir, buscar aplicar todo esse conhecimento que Jesus, nosso irmão maior, veio nos ensinar, para que possamos fazer um mundo melhor, hoje e nas próximas reencarnações, com todos aqueles que comungam com a gente, sempre lembrando que nunca estamos sozinhos, sempre tem nossos irmãos ao lado, encarnados e desencarnados. Um ponto que a Silvane colocou das ferramentas de trabalho, né, das faculdades mediúnicas, né? Mas nós também temos ouvido que, mas eu não escuto, não vejo, não sinto, né?
mas isso pode ser desenvolvido, tanto que Allan Kardec ele coloca no Livro dos Médiuns que isso é um trabalho íntimo que deve ser feito. Isso não é uma chave que vai ser ligada e desligada de um dia para a noite, né? Então, todos nós trazemos o quê? No mínimo sensitividade, percepção, né? Então, todos nós trazemos o básico, digamos assim, que seria das faculdades mediúnicas, mas através delas, né, nós podemos desenvolver tantas outras, né? Nós não vamos, é muito difícil, lógico, não é que é difícil, são poucos aqueles que reencarnam com as faculdades ostensivas, né, de vidência, clareaudiência, né? Então, efeitos físicos já não é mais tanto, porque tinha uma época pré-determinada para que isso acontecesse, né, lá na época de Allan Kardec, para que se pudesse dar todo esse trabalho, o interesse das pessoas, né, de verem coisas acontecerem extrasensoriais, né? Então, assim, todos têm o que fazer, todos têm o que doar, né? Todos nós trazemos energias anímicas, né? Essas energias, elas devem ser doadas. Se nós não doamos para o bem, se nós não orientamos, tem quem orienta por nós, e são nossos irmãos dos planos astrais inferiores, né? Então, temos essa responsabilidade de fazer bom uso daquilo que Deus tem nos concedido, né? Dessas energias vitais. Então, poder compartilhar um pouco com os irmãos das quais nós estamos ligados, mas não tão somente em trabalho mediúnico, né, ou nos passes, no atendimento fraterno, no cotidiano, né? O trabalho mediúnico ele é o dia inteiro, é 24 horas, né? Não podemos ter esse entendimento, ele é muito equivocado, de que trabalho mediúnico é somente numa casa espírita, né, dentro naquele determinado tempo. Ele é no cotidiano. Tanto que ele coloca aqui, como apregoar uma coisa que não praticamos. Se nós não praticamos no dia a dia, não vai ser em 2 horas, 1 hora de dentro de uma casa espírita que nós vamos virar santos, né? Ou anjos, né? Não tem como. Isso é um trabalho no cotidiano. Santo não é da terra. Santo não é da terra. E aí ele fala também, né, completando tudo isso, ele fala em lenitivo, né? A gente pode levar em lenitivo, mas a gente entende esse lenitivo aqui como um lenitivo recíproco, né? A gente só dá o que a gente tem, né? E também, ao mesmo tempo que a gente, né, quem experimenta a maior alegria, aquele que é ajudado ou aquele que ajuda? Ambos experimentam a alegria de poder fazer isso. Então, poder praticar, né, o ato de se esclarecer e poder levar o lenitivo é lenitivo recíproco, a gente recebe igualmente. E nós estávamos aqui falando antes de começar o programa desse vazio que nós sentimos, né, muitas das vezes durante a experiência. Então você sente aquela necessidade de comprar algo, daí você vai lá, se dedica, trabalha, junta o dinheiro, compra um negócio, não dá 2 dias, aquele negócio já não tem mais importância. Daí você se dedica a outra coisa e assim vai. Então sempre tem um vazio. Então isso aconteceu comigo, né? Esses vazios só fui encontrar, só foi completar quando eu, pela dor, né, adentrei a uma casa espírita, que foi aqui no Senja mesmo, onde tive a oportunidade de, estudando o Evangelho, aplicando o Evangelho também no cotidiano, me dar as condições de poder estar incluído num trabalho mediúnico, né? E antes disso, sempre trazendo a vontade de ser um bombeiro, né? De ser um socorrista, mas não era o socorrista do campo físico, né? Pode ser? Pode, não, né? Não impede nada disso. Mas cheguei a fazer parte de um grupo de resgate, mas pelos trabalhos mediúnicos eu tive que optar pelo trabalho mediúnico do que o resgate propriamente do corpo físico, o que foi uma escolha. Porque como nós ficávamos de plantão, né, digamos assim, 24 horas,
aquilo me incomodava. E se eu recebesse um chamado minutos antes de adentrar, né, no trabalho mediúnico? Né, não ia ter serenidade suficiente. Então eu tive que fazer uma escolha, né, e lógico que a escolha foi o trabalho mediúnico, tanto que Jesus diz, né, quem são a minha mãe, quem é a minha mãe, quem é o meu pai, quem são meus irmãos? Né? Não é propriamente os físicos, né? Não é propriamente a família. Eu tenho muitos outros pais, muitas outras mães, e elas com certeza precisam de muito mais auxílio do que, né, a minha família carnal, né? Porque eles estão aqui, né? Nós temos o Evangelho hoje, temos como ir ali, conversar com alguém, pegar o Evangelho, raciocinar, tomar como orientação. Mas o irmão desencarnado, ligado àquilo que ele, como Jesus coloca, né, onde estará teu tesouro, ali estará teu coração, se ele não receber um atendimento, não receber orientações maiores, ele não sai daquelas condições. Nós não saímos. Então, como a Sil colocou aqui, ser bombeiros do campo astral, né? Então, como Jesus coloca Lucas, né, médico de homens e de almas, né? Então, tem uma série de referências, né? Aproveitando a oportunidade aí, falando sobre bombeiros, né? Jesus já tem dito, né? Nuvens vos seguem. Então, tem muito trabalho, né, com a gente mesmo, né? Não é todo dia que a gente faz o resgate de milhares de pessoas, né, no campo material, mas em espírito tem muitos irmãos precisando, assim como nós, né, precisando, pequeninos e frágeis ainda, e que a gente pode auxiliar, né, trabalhando em espírito. Sem dizer que nós estamos passando por esse tempo de transição, né? Eu ia dizer crítico, mas não é crítico, né? Digamos assim, o passo ele está apertado, né? Essa estrada ela está ficando cada vez mais estreita, né? A porta está cada vez ficando mais estreita, né? Onde que se nós não estivermos fininhos, mas na boa expressão, né? Nós não passaremos. Né? E, infelizmente, muitos de nós desencarnando, né, indo embora dessa experiência atual, não poderão mais voltar aqui. Nós temos comprovado, não tão somente nos tempos de hoje, nos trabalhos mediúnicos, já mais muitos anos atrás, o desterro de muitos e muitos irmãos. Né? Então, e não são condições legais. Não são condições boas, porque muitos não aceitam. Então, ainda há muita revolta, ainda há muito julgamento dizendo que é um castigo de Deus, na verdade não é. Né? Porque dar oportunidade para os seus filhos crescerem, continuarem crescendo, não tem como ser um castigo. Né? Porque Deus, pelo seu imenso poder, Ele podia aniquilar qualquer filho, em qualquer momento. Está errando muito? Foi mais um. Não. Ele nos criou e criou leis da qual nós não podemos nos aniquilar. Somos regidos por essas leis. E essas leis elas são imutáveis. Não vão mudar nunca. Né? Podemos sentir muita dor, podemos nos atrasar tendo que recuar dentro das escolas, mas aniquilar nunca. E assim, então, dando oportunidade para qualquer filho alcançar as esferas superiores, assim como Jesus tem alcançado. Então, a boa notícia, né? Vou dar uma boa notícia para todos nós. Né? Todos nós um dia seremos um Cristo. Não tem como negar. Todos nós. Jesus disse isso enquanto esteve aqui. Sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Lógico que quando nós chegarmos a Cristo Jesus, já sabe-se lá o que ele alcançou, porque nós conhecemos hoje até as esferas crísticas, né? Mais do que isso, né? A nossa visão já não alcança, né? Já está muito limitada. Né?
Então, gente, hoje seria isso. Nós vamos dar continuidade a esse tema do Orientações ao Grupo Mediúnico. Nós vamos falar sobre ele mais alguns encontros, para que fique bem claro do propósito de formar, né? Tem que ter um grande propósito, né? Uma boa análise. Ele vai falar aqui também, ele vai colocar alguns tópicos, vai falar de harmonia, né? O trabalho no campo espiritual, amor, né? Orgulho, porque temos que ter o que? Humildade. Porque se o irmão que incorporar começar a dizer daquilo que você fez lá no passado, né? Nós temos aí na nossa literatura muitas histórias de que médiuns que queriam levantar e dizer materializa porque eu quero bater em você, né? Então não é esse o intuito de ter um trabalho mediúnico. Se a gente já não souber disso com antecedência, né? Tem que saber disso muito antes, né? Então, digamos, esse livro, um livreto, né? um modesto livro, ele dá essas boas orientações para que a gente venha se conduzir no caminho do bem, né? No caminho que Jesus tem nos orientado, né? Orientou os apóstolos, mas os apóstolos a gente sabe que representa toda a nossa humanidade, né? Eu só fui conhecer os apóstolos quando li Boa Nova, porque até então achei que eles eram infalíveis, né? Mas eu vi que eles representam toda a nossa humanidade, também se equivocaram, né? Jesus sempre chamou a orientação, mostrou o outro lado, mostrava o caminho certo e sempre orientando. Então é isso. Agradecemos, né, a presença de todos. Agradecemos também a Deus por nos conceder esses pequeninos momentos, né? E fica o convite para que todos venham, né, fazer a leitura do livro, buscar compreender, né, para aqueles que quiserem o Evangelho, né, como a Miriam apontou, sempre o Evangelho, né, porque quando a gente chega na colônia, qual que é o primeiro livro que nós estudamos? Evangelho, né? É o Evangelho. Então não tem como. Eu lendo lá no livro Memórias de um Suicida, eles fazem esse intercâmbio, né, do livro dos Espíritos com o Evangelho, porque na verdade o livro dos Espíritos é Evangelho. Tudo é Evangelho. Então precisamos estar firmados no Evangelho para poder compartilhar. Então mais uma vez agradecemos a todos que têm nos acompanhado até aqui. Um grande abraço a todos, fiquemos na paz de Jesus e pedimos para a Victória fazer a nossa prece final. Te agradecemos, Senhor, por mais esse momento, por esta oportunidade de virmos aqui buscar um pouco mais de entendimento, de aprimoramento de quem nós realmente somos. Agradecemos pelo Mestre Jesus, por esses ensinamentos, e agradecemos, Pai, por toda a sua misericórdia infinita, e que o amor de Cristo, o amor de Deus se faça sobre todos nós, que todos os ouvintes também recebam desse acalento. Agradecemos por tudo e que tenhamos bons momentos, uma boa semana. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor.